Good evening, everyone. Boa noite a todos. Agora são 23 horas e 11 minutos do dia 19 de abril de 2023. Eu estou aqui para gravar essa aula bônus, essa aula extra para vocês. Amanhã, pela manhã, eu vou estar viajando para Pedro Afonso para participar do Jogo dos Servidores e não haverá aula no sábado. Então, eu vou deixar essa aula gravada para vocês com conteúdo, fora das 35 aulas que eu já preparei para esses 2 semestres, para vocês assistirem, ouvirem e fazer um relatóriozinho também básico. E aí eu vou ampliar o prazo de entrega do relatório da aula 5, né, deixar para até o dia 28, na sexta-feira. E aí vocês entregam o relatório da aula 5 e vou montar uma outra atividade que será o relatório dessa aula bônus do dia 22. E no dia 29, a gente faz uma aula com as 2 turmas, né? Pegando aí de 7h30 até 11h20. Quem puder ir participar só da primeira aula, participa só da primeira aula. Quem puder participar só da segunda aula, participa só da segunda aula. Quem puder participar das 2, melhor ainda, participa das 2. That's alright? E aí eu vou compartilhar a tela aqui, para vocês verem o conteúdo. É bem simples, é rápido, muito fácil. E quando eu compartilhar a tela e colocar o slide, eu não vejo nada, então eu só vou ver o slide e vou fazendo aquelas anotações e rabiscos para vocês. Depois eu vou postar essa aula no canal meu do YouTube, como não listado, e só quem tiver o link terá acesso a essa aula. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Tá compartilhando a tela. Deixa eu colocar aqui. Bem, essa é uma aula extra, né? O título da aula é Best Friends, English Class Extra 1, né? Uma aula extra, número 1, Best Friends, né? Como vocês sabem, quer dizer melhores amigos. E o interessante dessa aula, desse conteúdo que eu vou passar para vocês, é que eu tirei isso de um livro que foi escrito pelo Patrick Jackson, de um livro publicado pela editora FTD, e ele foi escrito em inglês originalmente e foi traduzido por Fernando Santos. E aí é um livro infantil com poucas páginas, com desenhos e tal, bem colorido. E aí eu peguei esse livro que estava escrito em português, ele está escrito em português porque teve a tradução do Fernando Santos, e aí eu fui lendo ele, estava escrito em português, mas eu li lendo em inglês. Aí eu pensei, que legal, vou escrever isso em inglês. Tal. Aí quando eu fui ver que o autor, o livro original já era escrito em inglês. Então eu fiz o Patrick Jackson escreveu em inglês, o Fernando Santos traduziu em português, eu peguei do português que o Fernando Santos traduziu e passei para o inglês. Não sei se o que eu escrevi foram as mesmas palavras que o Patrick Jackson usou, mas eu senti também mesmo, porque pode ter várias palavras diferentes que têm o mesmo significado. E aí eu vou apresentar para vocês. É bem curtinho, bem fácil, tranquilo. This is Emília. This is Lucas. Eu não sei se os nomes originais dos personagens eram esses mesmos. Talvez ele deve ter colocado em português. O Fernando Santos, né? Mas eu não sei qual é o nome original, porque eu não li o livro original. This, né? É um pronome demonstrativo. Serve para indicar onde algo está, né? Dentro do discurso. E esse TH aqui vai ter som de D. This. This is Emília. This is Lucas. Esta é Emília, este é Lucas. Como se fosse alguém apontando para alguém que se chama Emília e para alguém que se chama Lucas. Olha, este é Lucas, esta é Emília. This is Emília, this is Lucas. They are best friends. E aí essa frase vai, não exatamente essa frase, mas uma outra que é complemento dessa, vai aparecer várias vezes
no texto, né? They are best friends. Então, eles estão se referindo, they, que quer dizer eles, está se referindo a Emília e o Lucas, né? Que eles foi demonstrado, apontado anteriormente. Esse they, esse TH também tem som de D. They are, é o famoso verbo to be. Eles são, aqui, verbo to be, né? Para a terceira pessoa do plural. They are best friends. Eles são melhores amigos. Emília e Lucas. The Emilia's house is big and modern. A casa da Emília é grande e moderna. Ele está descrevendo como é a casa da Emília. The, aqui, né? Esse the, TH, também tem som de D. Esse apóstrofo S aqui está indicando posse. Ou seja, a casa da, esse apóstrofo S seria da, porque é Emília. A casa da Emília, is, verbo to be de novo, para a terceira pessoa do singular. Quem é big and modern? A casa. Casa de quem? Da Emília. Esse H inicial tem som de R forte. The Emilia's house is big, é grande. A gente viu até na aula anterior, né, na aula 5, a palavra big com uma foto de um sanduíche enorme. É modern. And, esse and é o equivalente à nossa conjunção aditiva e. And modern, que vogal R eu pronuncio com aquele sotaques em caipira de leve, que a gente já está sabendo. The Emilia's house is big and modern. E moderna. The Lucas house is small and old. Aí aqui eu tenho só o apóstrofo, eu não tenho o S. Por quê? Porque Lucas já termina com a letra S, então eu não coloco apóstrofo S, eu coloco só o apóstrofo, porque Lucas já termina com S, ficaria esquisito se eu colocasse um outro S aqui. Então, the, som de D, the Lucas house, H com som de R. The Lucas house is small and old. A casa da Emília é grande e moderna. Já a casa do Lucas é small, é pequena, and old, e velha, é antiga. São contrários os tipos de casa. And they are best friends. Né? Um tem uma casa grande e moderna, o outro tem uma casa pequena e antiga. E eles são melhores amigos. And they are best friends. Lucas is silent, Emília is noisy. O Lucas é silencioso, é calado. Já a Emília é barulhenta, né? Faz muito barulho. É uma pessoa que faz muito som. Um fica quietinho e o outro é barulhento. And they are best friends. E eles são melhores amigos. Emília has a cat. Emília tem um gato. Has é o verbo have. Para a terceira pessoa do singular, Emília pode ser substituído pelo pronome she, o pronome pessoal she. Então, she has a cat. Emília tem um gato. Se fosse para a primeira pessoa e segunda do singular e as três do plural, seria o verbo have. Né? Has é para a terceira pessoa do singular quando o verbo é conjugado no presente indicativo. O T final é uma consoante, então eu não vou pronunciar cat, cat, cat. Emília has a cat. Lucas has a dog. A Emília tem um gato. O Lucas tem um cachorro. Dog, dog, e não doggy. So, dog, dog has a. Aqui eu junto esse consoante com essa vogal e no meio, primeiro eu pronuncio has, o S, e depois eu crio um Z, que vai se juntar com um Z. Has a. Has a. Lucas has a dog. Emília has a cat. And they are best friends. E eles são melhores amigos. Lucas plays chess. Emília plays tennis. Lucas joga xadrez, jogo de xadrez. Cavalo, peão, rei, rainha, bispo, torre. E Emília joga tênis. Esse S aqui depois do play não é plural, é porque ele está sendo conjugado pela terceira pessoa do singular. Lucas pode ser substituído pelo pronome pessoal he. Então, he plays chess. Ele joga tênis. Então, como é a
terceira pessoa do singular, né? No presente do indicativo, acrescenta-se o S. Igual no has, que é have, e vira has. Acrescenta-se o S. Então, o Lucas joga xadrez, que é um jogo calmo, tranquilo, que não precisa falar, só pensar, né? Necessariamente não precisa falar. E já o tênis é um jogo mais agitado, né? Tanto que a Emília é barulhenta e o Lucas é calado, é silencioso. Let me see. Esse tênis, essa palavra tênis escrito dessa forma, sem um acento circunflexo, é o tênis jogo, não é tênis de calçado, né? Tênis de calçado é sneakers. And they are best friends. Emilia likes red tin. Lucas likes blue tin. A Emília gosta do time vermelho e o Lucas gosta do time azul. Red and blue. Likes, né? Esse S, lembrando, que é conjugado para a terceira pessoa do singular no presente do indicativo. She likes, ela gosta do time vermelho. And he likes, ele gosta do time azul. Já deu para perceber que eles são diferentes em vários aspectos, né? And they are best friends. E mesmo assim eles são melhores amigos. Emilia assembles miniatures. Lucas paints pictures. Assemble é juntar, montar, né? Aquela famosa frase que o Capitão América fala no Vingadores Guerra Infinita, fim de jogo, Endgame. Ele fala Avengers assemble, ou seja, Vingadores se juntem e vai pra porrada contra o Thanos. Então, Emília monta miniaturas. Lucas paints pictures, pinta quadros, né? Pictures é uma palavra coringa, ela pode significar várias coisas: pintura, desenho, quadro, desenhar, pintar, imagem, retrato, enfim, por aí vai. Esse S é porque o verbo está sendo conjugado na terceira pessoa do singular, que é she, e paints com S no final é por causa que está também na terceira pessoa do singular. And they are best friends. Eles são melhores amigos. Emília and Lucas are different. Emília e Lucas são diferentes, já percebemos. Diferente é escrito quase da mesma forma, né? Muda pouca coisa. And they are best friends. E eles são melhores amigos, mesmo com as diferenças. Aqui está o nosso glossary, né? This, big, modern, small, old, silent, noisy, chess, tennis, symbols e pictures. Thank you, everyone. And clap, 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 né? 3 vezes, palminhas, clap. Apago aqui. Clap. Clap. É uma bagunça. Aproveitem o final de semana. Estudem, façam os relatórios atrasados, enviem. And see you e até mais. Só salvar aqui e interromper a gravação. Salvar. Depois eu vou enviar, né, para vocês o slide da aula em PDF, postar lá no Google Class e tudo mais. See you.